Fala galera! Tudo bem com vocês? Já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre os maiores fenômenos da natureza. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos desastres naturais mais temidos do planeta, os furacões. Mas antes de revelarmos os 5 furacões mais devastadores que já assolaram a Terra, vamos tirar uma dúvida importante: qual a diferença entre um furacão e um tsunami? Além disso, vamos entender como a intensidade dos furacões é medida, para que você tenha uma ideia de como essas forças da natureza são classificadas. E claro, vamos mergulhar nas histórias dos furacões mais brutais, que deixaram rastros de destruição e marcaram gerações. Então, se prepare e vem comigo! Mas antes, se inscreve aí no canal, estamos perto dos 500 inscritos, e fico muito feliz por ter tanta gente aqui conosco. Pode se achegar, e fique à vontade. Deixa aquele like maroto, e como sugestão comente aí a palavra furacão, para este vídeo chegar a mais pessoas, isso me ajuda muito a divulgar o canal. E bora pro vídeo! Diferença entre furacão e tsunami. A primeira dúvida que muita gente tem quando se fala em grandes desastres naturais: qual a diferença entre furacão e tsunami? Ambos são fenômenos altamente destrutivos, mas suas origens e impactos são bem diferentes. Vamos começar pelos furacões. Os furacões são tempestades tropicais gigantescas, formadas sobre águas quentes, principalmente nos oceanos Atlântico e Pacífico. Eles se formam quando o ar quente úmido sobre o oceano sobe e encontra o ar mais frio das camadas superiores da atmosfera. Isso cria uma espécie de motor de calor, com ventos giratórios violentos e chuvas intensas. Os furacões podem durar dias ou até semanas, avançando sobre áreas costeiras e causando destruição com seus ventos, chuvas e inundações. São verdadeiras fábricas de caos, especialmente quando atingem regiões populosas. Já o tsunami é um fenômeno completamente diferente. Ele é causado por distúrbios no fundo do oceano, como terremotos, deslizamentos submarinos ou erupções vulcânicas. Quando essas forças deslocam grandes volumes de água, formam ondas gigantescas que viajam em altíssimas velocidades. Ao se aproximar da costa, essas ondas crescem drasticamente, atingindo as áreas costeiras com uma força inimaginável. Tsunamis costumam atingir regiões costeiras em questão de minutos, e sua força destrutiva é tão grande que pode arrasar cidades inteiras em segundos. Em resumo, furacões são tempestades atmosféricas com ventos e chuvas, enquanto tsunamis são ondas gigantescas provocadas por eventos geológicos. Ambos são devastadores, mas agem de maneiras completamente diferentes. Como a força de um furacão é medida? Agora que já sabemos a diferença entre furacão e tsunami, vamos entender como se mede a força de um furacão. Para isso, usamos a escala Saffir-Simpson, que classifica furacões em 5 categorias, com base na intensidade dos ventos e no potencial destrutivo. A escala vai de categoria 1 a categoria 5. Categoria 1: ventos de 119 a 153 km por hora. Nessa categoria, os danos costumam ser leves, como árvores caídas e danos pequenos a casas e telhados. Categoria 2: ventos de 154 a 177 km por hora. Aqui os danos são mais graves, com árvores derrubadas e maior risco de apagões prolongados. Categoria 3: ventos de 178 a 208 km por hora. A partir daqui, os danos já são considerados devastadores, com estruturas de casas e prédios comprometidas e grandes áreas inundadas. Categoria 4: ventos de 209 a 251 km por hora. Causam destruição massiva, com telhados arrancados, árvores e postes de energia completamente derrubados, e enchentes generalizadas. Categoria 5: ventos acima de 252 km por hora. Essa é a categoria mais alta e extremamente rara. Furacões de categoria 5 trazem destruição total, arrasando cidades inteiras e tornando áreas completamente inabitáveis por semanas ou até meses. Além dos ventos, outra característica que torna um furacão perigoso é a tempestade de maré, que ocorre quando os ventos fortes empurram grandes volumes de água em direção à costa, causando enchentes e ondas gigantes. A quantidade de chuvas também contribui para o potencial de destruição, pois pode provocar inundações e deslizamentos de terra em áreas mais vulneráveis. Ou seja, quanto maior a categoria,
mais devastador é o furacão, tanto pelos ventos quanto pelos alagamentos que ele causa. Os 5 furacões mais brutais da história. Agora que entendemos como os furacões funcionam e como são medidos, é hora de conhecer os 5 furacões mais brutais que já passaram pelo mundo. Esses fenômenos foram tão poderosos que deixaram um rastro de destruição e mudaram a vida de milhões de pessoas. Quinto lugar, Furacão Sandy, 2012. Abrindo nossa lista, o Furacão Sandy foi um dos mais impactantes da história recente. Classificado como uma tempestade de categoria 3, Sandy atingiu principalmente a costa leste dos Estados Unidos. O furacão causou grandes inundações em Nova York e Nova Jersey, destruindo casas e infraestrutura urbana. O impacto foi tão devastador que o Sandy é o segundo furacão mais caro da história dos Estados Unidos, com danos que ultrapassaram os 70 bilhões de dólares. O fenômeno também afetou países do Caribe e causou mais de 230 que perderam a vida, em 8 países. O que tornou o Sandy tão destrutivo foi a combinação de ventos fortes, enchentes e um fenômeno raro, uma tempestade de neve fora de época nas áreas mais ao norte. Quarto lugar, Furacão Katrina, 2005. Não dá para falar de furacões sem mencionar o Furacão Katrina. Ele ficou famoso pelo nível de destruição que causou em Nova Orleans. O Katrina atingiu a costa dos Estados Unidos como uma tempestade de categoria 3, mas no seu auge, foi uma tempestade de categoria 5. O que causou a maior parte dos danos em Nova Orleans foi o rompimento dos diques, o que resultou em uma inundação massiva que submergiu quase 80% da cidade. Além disso, os ventos fortes arrasaram edifícios e infraestruturas. O furacão foi responsável por mais de 1.800 que perderam a vida, e os prejuízos ultrapassaram 125 bilhões de dólares. Muitos residentes ficaram sem acesso à eletricidade, água e moradia por meses, e a cidade nunca mais foi a mesma. Terceiro lugar, Furacão Maria, 2017. Outro furacão que causou destruição massiva foi o Furacão Maria. Ele devastou o Caribe, principalmente Porto Rico. A tempestade atingiu o Caribe como uma poderosa categoria 5, com ventos que ultrapassaram os 250 km por hora. Porto Rico foi severamente impactado, com a infraestrutura elétrica completamente destruída, deixando a ilha sem energia por meses. Além disso, os serviços de emergência foram completamente sobrecarregados. A estimativa é que mais de 3.000 pessoas tenham perdido a vida como consequência direta e indireta do furacão. Mesmo anos após o desastre, Porto Rico ainda luta para se recuperar dos impactos do Maria. Em segundo lugar, Furacão Mitch, 1998. Um dos furacões mais mortais da história, o Furacão Mitch atingiu a América Central com força devastadora. A tempestade foi classificada como categoria 5 e trouxe ventos de até 290 km por hora. Mas o que realmente causou a destruição foram as chuvas torrenciais, que geraram inundações e deslizamentos de terra em países como Honduras e Nicarágua. Comunidades inteiras foram soterradas e cidades desapareceram do mapa. As chuvas torrenciais duraram dias, e o resultado foi catastrófico. Infelizmente, de 11.000 a 19.000 pessoas perderam suas vidas, tornando Mitch um dos furacões mais mortais da história. O impacto na economia da região foi imenso, e muitos países levaram anos para se recuperar. E no primeiro lugar, Furacão Patrícia, 2015. Por fim, o furacão mais poderoso já registrado no hemisfério ocidental, o Furacão Patrícia. Em 2015, Patrícia atingiu a costa do México como uma tempestade de categoria 5, com ventos que chegaram a incríveis 345 km por hora. Essa tempestade tinha o potencial de causar uma destruição em massa, mas, por sorte, Patrícia atingiu uma área menos densamente povoada. Ainda assim, causou enormes prejuízos materiais e danos em várias cidades costeiras. O que torna o Patrícia tão assustador foi sua intensidade, os ventos mais rápidos já registrados em um furacão. Se tivesse atingido uma área urbana maior, o impacto teria sido incalculável. Conclusão: esses foram os 5 furacões mais brutais que já passaram pelo mundo. Desde o impacto destruidor do Katrina em Nova Orleans até os ventos devastadores do Patrícia no México, esses eventos mostram como a natureza pode ser implacável. Se você curtiu esse vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre os maiores desastres naturais, deixe o seu like,
compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Fiquem ligados para mais vídeos incríveis e até a próxima!